A gente está aqui estudando as halachot, as leis, de como você advertir uma outra pessoa. A gente estudou que nós temos uma obrigação, se você vê alguém fazendo uma coisa errada, diferente do pensamento moderno, assim por dizer, cada um faz o que quer, vive a sua vida. A Torá nos coloca na obrigação de ser cada um responsável, a linguagem é fiador um pelo outro. Então a gente falou um pouco das ideias gerais, algumas halachot, de, primeiro, se alguém vem, se você sente que alguém fez uma coisa para você, você tem que ir lá e falar para a pessoa. Mas também nós temos a obrigação que se você vê que alguém faz uma coisa errada, não tem nada a ver com você, mas aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, você tem que ir tomar atitude. Como que a gente toma atitude? Então, a primeira coisa, está escrito que a pessoa tem que ser seu amigo. Seu amigo, ou seja, no mesmo nível, assim por dizer, espiritual que o seu. Não adianta você chegar para uma pessoa que nunca aprendeu, não sabe nada, e falar para ele, ó, você está fazendo tudo errado. Ele não vai te ouvir, ele não tem nem noção do que ele está fazendo errado. Se a pessoa é uma pessoa próxima de você, você tem que ter a sensibilidade de como fazer isso, mas você tem a obrigação de ir lá e chamar a atenção da pessoa. Eu falei que, a rigor, essa obrigação é, a Torá fala, advirta, advirta, significa até o ponto dele te bater. Até a hora que você fala que, não, se eu falar mais uma vez, ele vai me bater. Bom, então até aqui você já fez a tua obrigação. Então, afilo me a mim mesmo 100 vezes. Ou seja, você não pode descansar e falar, bom, já falei, já adverti, já fiz minha parte. Não, não tem que fazer tua parte. Nós temos a obrigação constante de cada um ir tentando ajudar o outro a crescer. A maneira mais prática de fazer isso, falando agora em termos mais realistas, a gente chegar para alguém e falar, ó, oh, eu vi que você está conversando no meio da reza, para de conversar. O Talmud já dizia que quando você aponta um palito de dente para alguém, ele te devolve com uma tora na cabeça. Então, o ego do ser humano é muito difícil de conseguir escutar um puxão de orelha. Ninguém gosta. Pelo menos a maioria não gosta. Fala. Outra vez eu ouvi uma ótima, que um estava vendo o pessoal conversando, né? Aí ele chegou e falou, estão servindo os cafezinhos. Aí o pessoal se tocou, ficou quieto. Tem que ter uma. Tem que saber fazer do jeito certo. Especialmente hoje em dia, se você vai falar de um jeito ruim, você ofende, a pessoa te odeia e você. É, se você souber fazer, né, de um jeito que nem se falou, engraçado, etc., mas a pessoa entender, é a melhor forma. Mas o princípio básico é a gente saber que nós temos a responsabilidade. Então, é mudar uma maneira de pensar, talvez, assim por dizer, moderna, que cada um cuida do seu, eu garanto o meu, eu não preciso me preocupar com o outro. Nós temos que se preocupar um com os outros e a gente tem que ir atrás, porque nós estamos num único barco e se um está fazendo um buraco no lugar dele, o buraco é para todos, não é só para ele. A gente falou, só retomando, de que se alguém fez alguma coisa para você e você quiser relevar, isso seria considerado a Midat Hassidut, uma maneira extremamente bonita de você lidar com uma situação, mas você tem que ter certeza que você de fato relevou, e não que você não quis encarar a pessoa. Você relevou, você perdoou, você esqueceu, então, você está nesse nível de conseguir relevar certas coisas, você está com um nível de humildade, muito obrigado, um nível de humildade avançado, então você pode relevar e segue adiante, tudo bem. Mas, se aquilo está te machucando, se lá no fundo aquilo está te incomodando, você tem que ir lá e confrontar a situação, falar com a pessoa e expor a dificuldade, expor o que aconteceu e esclarecer as coisas. Bom, depois, nós temos essa mesma obrigação em relação aos nossos filhos. Quando você fala do próximo, o próximo inclui teus filhos. Na verdade, começa dos próximos. Começa marido, esposa, pessoas próximas de você. E a pergunta é, como é que você vai chamar a atenção do teu filho, tua esposa, ou do marido? Como você chama a atenção de uma maneira que aquilo vai ser efetivo? Então, precisa ter uma sabedoria muito grande de como falar. Já dei vários shurim a respeito. Quem olhar, depois tem as gravações do Spotify, mas na Parashá de Dvarim, que é a primeira paraxá do último livro da Torá, Moshe Rabbeinu, ele está advertindo o povo. Como que ele adverte o povo? De uma maneira, que nem você falou, uma maneira indireta.
Então, ele lá, por exemplo, está descrevendo as viagens que nós fizemos. Ele fala, nós paramos num lugar chamado Dizahav. Se você for olhar no mapa, não existe um lugar assim. Dizahav, ele fez alusão, Zahav é ouro, ao bezerro de ouro. Então ele fala, nós passamos por um lugar chamado Dizahav. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Ele esperou ele chegar perto de Israel para que ninguém diga, você está puxando nossa orelha porque você não conseguiu cumprir aquilo que você prometeu. Sabe, o pai promete pro filho, chega na hora ele não tem grana para fazer aquela viagem que ele prometeu, ele vira e fala pro filho, você não se comportou, né? Você não mereceu. Aí é fácil, né? Você não quer pagar. Então Moshe era bem no primeiro, ele chegou na fronteira de Israel, que é o máximo que ele podia, conquistou os povos em volta, e aí ninguém ia poder dizer, você está puxando a orelha porque você não vai levar a gente para Israel, que nem se prometeu. Então ele primeiro tinha a moral. Não só isso, antes dele falar qualquer coisa, ele tem aquela frase que Lochamon Mikem Echad Nasati, que ele fala para Hashem, mas o conceito que ele fala, eu nunca me aproveitei de ninguém. Quando eu fui para o Egito, agora, para a semana passada, algumas paraxiotas atrás, que ele está indo para o Egito, ele pega um burro para se locomover. Quem pagou a gasolina? Ele tirou do dinheiro do... Hã? Então, ele tirou do dinheiro público? Não. Ele não tinha vale terno, vale carro, vale gasolina, vale Petrobras. Ele pagou do dinheiro dele. Então ele vira para o povo com moral e que ninguém poderia dizer, você está querendo, né, se aproveitar da gente. Nunca me aproveitei de vocês. Então, para você poder advertir a outra pessoa, você tem que fazer uma autoavaliação para ver se de fato está fazendo porque você se importa com a pessoa ou porque aquela pessoa está te incomodando. Ele fica fazendo algo errado e você está incomodado com isso. Normalmente, se te incomoda é porque você mesmo não está resolvido com aquilo. É, né, Arthur? Explica aí para a turma. Certo? Então, você tem que ter a moral, igual quem somos, para se comparar com Moshe, mas aprender de Moshe Rabbeinu que você realmente está interessado no bem-estar da pessoa e mostrar para a pessoa, olha, eu gosto muito de você e eu sei que você quer fazer o certo. Eu percebi que aquele dia, aquela hora, você teve uma atitude, talvez não foi tua intenção, certeza que você não teve. E aí, de repente, você pode fazer com que a pessoa te ouça. É difícil, mas com essa sensibilidade, realmente você parar e se importar com a pessoa, é a maneira mais correta da gente fazer isso. Mais um detalhe prático também para a gente fazer é ser proativo. Você trazer as pessoas para o crescimento espiritual, incentivar as pessoas. Não precisa esperar ele pecar, ele fazer uma coisa errada para você ir dar e chamar a atenção dele. Você tem que ser uma pessoa proativa e o tempo todo estar preocupado com os outros para que todos nós, cada dia, possamos crescer espiritualmente. Então, essas são as duas dicas. Quando você vai admoestar, pensar bem se você realmente está fazendo pelo amor pela pessoa. E número dois, ser proativo e não reativo. Dúvidas? Tudo certo, tudo fácil. Ok? Um filho que ele vê o pai fazendo alguma coisa errada, tem uma questão que eu tenho um problema. Você pode chegar e falar para o teu pai você está errado? Sim? De cara, você está errado. Eu deveria. Não, pode perguntar. Eu preciso, você está lendo meus. Está lendo meus pensamentos. Então, a regra número um é que a Torá fala para a gente: honre teu pai e tua mãe, Ani Hashem, eu sou Deus. Quer dizer, acima do pai e da mãe, está Deus. Então, se tem alguma coisa errada, é errada para o pai também. Não é porque ele é pai que tudo que ele faz está certo. Porém, a maneira de você abordar tem que ser uma maneira completamente diferente. Então, vamos ao exemplo clássico que está na Guimará, talvez não seja o mais corriqueiro do nosso dia a dia, mas se ele vê o pai que está fazendo, vamos supor, uma brachá errada, ele pegou a fruta e está fazendo a brachá da Adamá e a da Etz, vamos supor. Ele não pode chegar, opa, opa, né? Se enganou. Ele tem que falar, pai, lembra daquela aula que a gente teve? Eu não sei se eu estou lembrando direito. Eu acho que a gente aprendeu dessa forma. E deixar ele sozinho, eventualmente se corrigir. Você não pode chegar, mesmo que é algo errado que ele está fazendo, religiosamente falando, contra a Torá, você não pode chegar e apontar para ele diretamente. Você tem que fazer de uma forma indireta para ele mesmo. E você não pode afirmar. Você fala, será que a gente não é bem assim que a gente estudou? E essa é a maneira. Ou seja, aqui a gente vê, imagina quando for para corrigir alguma coisa que não é bíblica, não é uma coisa da Torá. Eu estou corrigindo alguma coisa que eu acho que está errado. Então, muito mais que a gente tem que, pode conversar e tem que conversar.
Mas como abordar nunca pode ser nunca confrontar os teus próprios pais. Infelizmente, hoje o mundo são Shlomo Amelech, ele fala, o rei Salomão fala que quando a pessoa deixa aquele que economiza o seu chicote, odeia seu filho. Talvez antigamente essa frase era interpretada literalmente, mas o chicote significa o pai saber que ele tem que admoestar o filho. Aquela não, ele já é grande, ele faz o que ele quer. Mesmo adulto, o pai ainda pode, e a vida inteira ele pode e deve continuar educando o seu filho. A diferença está escrito que a gente nunca deve bater nos nossos filhos, mas eventualmente até uma certa idade, um tapinha de leve, quando realmente a pessoa merece, falando pela Torá, pela lei da Torá, não tem problema nenhum. Até a idade de que ele é capaz de te devolver. Se ele é capaz de te devolver, você não pode levantar a mão contra ele. Por quê? Não porque você vai apanhar. Porque se ele te bater, você foi aquele que causou ele fazer uma coisa gravíssima. Um filho bater no pai é gravíssimo. Se um filho tira sangue de um pai, Deus nos livre, do pai de uma mãe, ele tem pena de morte. Então você tem que tomar muito cuidado para não colocar um obstáculo na frente do cego. Então, sem precisar chegar nesse caso extremo, Deus nos livre, que um filho vai querer bater no próprio pai, mas a mesma coisa funciona se o filho já é grande. Você sabe que ele não vai te escutar. E se você falar alguma coisa, ele vai te devolver 10 vezes mais. Da mesma maneira que é mitzvah você falar para quem vai ouvir, é mitzvah você não falar para quem você já sabe que não vai ouvir. A única diferença é lembrar que eu não estou deixando de falar porque eu não quero me incomodar. Eu estou deixando de falar porque eu realmente sei que eu não sou a pessoa correta para falar isso. Se eu falar, vai dar mal. Então, nesse caso, eu não sou a pessoa que vai fazer isso, mas ainda assim eu tenho que me preocupar com aquela pessoa. Talvez através de um terceiro, talvez através de uma pessoa que ele tem respeito por ela. Eu tenho que me preocupar com os outros. Essa é a mitzvah da Torá. E agora a parte mais difícil. Se você é aquele que levou o puxão de orelha, todos aí são casados, pelo menos uma vez, né? Então, como que funciona? Abaixa a cabeça? Se alguém te puxa a orelha, se tiver Se a pessoa razão, for humilde, se tiver razão, abaixa. se tiver razão, mas nunca ninguém me chamou a atenção de razão, né? Claro. Né? Se eu fiz é porque eu tinha razão. Então, por isso, a gente precisa ter muita humildade. E uma, para a gente não ter a reação que a Gemara descreve, que é devolver para a pessoa com uma tora na cabeça, a gente tem que saber a frase que diz: Kabel et haemet mimish amoro. Receba a verdade de quem a disse. Quem é que diz a verdade? Quem é que dita as leis? Quem é que fala para nós a verdade? É a Torá. É Deus. Ah, mas o fulano não tem moral nenhuma para me falar. Imagina, ele falou que eu fiz isso, ele faz muito pior. Esse é nosso instinto natural. Pode até ser. E muito provável que seja, porque ele foi lá, puxou a tua orelha, porque ele faz igual. Certo? Mas, se ele veio e falou para você, você tem que parar, meditar com calma, não pensando nele, mas pensar se essas palavras vieram para você, se talvez é alguma coisa que você pode, de alguma maneira, se melhorar. Aceite a verdade de quem a disse originalmente, não da pessoa que te falou. Aceite a verdade, aceite aquele comentário, aquela crítica, como se fosse que veio de Hashem. Pode ser que seja totalmente errada, mas você tem que parar e avaliar, talvez minimamente alguma coisa você pode melhorar, talvez não, ou talvez pode ter muito para melhorar, mas não olha para a pessoa que falou, escuta o que ele falou e você vai sair ganhando. E a frase é: ame as críticas, porque elas vão te colocar no lugar certo. Se você não teve alguém que te criticou, case. E não é brincadeira. É isso que a Torá fala, que a maior ajuda que a Havá deu para Adão é ser um Ezer, ser uma ajuda kenegdo, contra ele. Por natureza, o homem e a mulher são opostos. E, por natureza, todo ser humano é diferente. Então, com certeza, vão ter pontos de conflito. E é para isso que Hashem colocou a mulher, é isso que a Torá fala, a mulher na vida do Adão, a Havá, para criticar ele. Então, quando você escutar uma crítica, você fala: agora é minha oportunidade de crescer. Se ela está falando, eu tenho que parar, ouvir,
tentar melhorar de alguma maneira. Independente se veio dela ou de outro, ou de quem for, se a pessoa tem moral ou não tem moral, você tem que ter essa humildade. Se a pessoa soube falar direito, muito bem. Se ele não soube falar direito, ainda assim a gente tem que parar, meditar. Não quer dizer que a gente precisa baixar a cabeça, etc. Mas a gente parar e meditar, ver se realmente alguma coisa que foi falado, se eu posso aplicar para o meu dia a dia. Show. Posso começar com as críticas? Sempre tem. Tem situações muito pontuais, raras, que você deve, eu comentei de passagem, expor a pessoa publicamente. A gente sabe que envergonhar alguém publicamente é uma das coisas mais graves que existem. Você envergonhar alguém é como se fosse que você mata aquela pessoa. Em que situação eu devo usar essa arma? Que é uma arma muito poderosa, você expor alguém publicamente. É uma arma que literalmente mata. Você acaba com a vida de alguém, se você coloca um comentário numa rede social, por exemplo, você pode acabar com uma pessoa. E mesmo que depois se perceba, você vai lá e fala, olha, eu acho que foi fulano, eu acho que foi ele. Você queimou o filme dele, como a gente fala. Tchau. E queimar o filme, para quem lembra ainda como que era o filme da máquina, né? Queimou o filme, queimou o filme. Não, não tem mais o que fazer. Não tem volta. Então, por mais que depois se descubra, não, não foi ele, foi fulano. Você já queimou o filme do outro, já fica aquela impressão. Mas essa a arma, ela pode ser usada e deve ser usada em algumas situações muito específicas. Se a gente for olhar na Halakha, a linguagem é, se você advertir uma pessoa de algo que ela está fazendo, e ela está fazendo errado, você advertiu, e ele está causando um Hilul Hashem, ele está causando uma profanação do nome de Deus, ele está tendo uma atitude que está queimando o nome dos outros, do nosso povo, da nossa comunidade, você está tendo uma atitude muito errada. Então você deve advertir ele publicamente. Fala, olha, fulano de tal, você não pode chegar perto dele, e ele está agindo de uma forma errada, eu quero que todos saibam, quem sabe assim... E ele tem que estar presente, essa pessoa? Você tem que fazer de um jeito que funcione. Mas qual é a situação, traduzindo na atualidade, quando que isso cabe? Talvez quando a gente lê a Guemará, eram todos sábios, etc. Pode ser que tinha algumas situações que via lá alguém, falava, advertia. Hoje em dia, onde eu já vi isso acontecer, uma, duas situações. Uma situação é quando Deus nos livre, o homem está se negando a dar o get para a esposa. Já tentaram, já conversaram, já falaram, e o cara está fazendo isso por maldade. Então, às vezes, essa é a única forma de você conseguir, e nem sempre, e nem sempre. Então, tem movimentos de iniciados por uma mulher que passou por isso, finalmente ela conseguiu depois de 20, 30 anos. Tem homens sentados na prisão em Israel por não dar o gueto, mas eles preferem sentar na prisão para deixar a mulher presa do que ter liberdade de dar o gueto. E aonde chega, não onde a gente é capaz de chegar, o ser humano. E então, às vezes, com essa pressão social, aonde de repente você achou que era uma questão só sua entre você e tua esposa ou ex-esposa, como você quiser chamar, ainda é esposa, legalmente falando. Mas de repente, você chega na sinagoga, o pessoal não te conta para o minyan, você chega para fazer negócios e o cara vira a cara para você, que é muito difícil. Hoje todo mundo quer ser o legal, todo mundo quer ser aquele que abraça, né? Mas tem situações que a gente tem que excomungar uma pessoa. É muito raro, você não vai aplicar isso para toda a situação todo dia. Mas tem situações que quando chegou no extremo, a pessoa tem que ser envergonhada publicamente porque ela está causando um dano muito grande. E se for necessário, essa é a arma que você pode usar. E hoje a gente não tem o tribunal, como era antigamente, ele dava castigos, etc. É uma arma muito poderosa que pode e deve ser usada em determinadas situações. Eu presenciei uma outra situação, quando eu morava em Israel, era um Shabat, eu acho, e um senhor da comunidade, uma pessoa muito respeitada, ele se levantou e ele falou, eu quero aqui fazer uma mechá, uma mechá, limchot, uma reclamação pública, uma declaração pública, contestação, que fulano de tal está desrespeitando o nosso rabino. Eu não tinha presenciado a situação, mas era uma coisa já recorrente, que tinha alguém da comunidade que não estava tratando o rabino da maneira adequada, não sei exatamente como, o que estava acontecendo, e eu estou aqui para protestar, essa palavra, para protestar publicamente. Estou protestando publicamente e a gente não vai deixar isso simplesmente passar.
não vamos calar a boca e deixar que fulano continue abusando e maltratando o nosso rabino. Ele falou isso, era uma pessoa que não era uma pessoa qualquer, uma pessoa respeitada da comunidade, uma pessoa, senhor de barba branca já, ele levantar, e isso realmente me marcou bastante. Por quê? Eu acho, não lembro, já faz muitos anos, que ele nem falou o nome da pessoa, mas todo mundo sabia de quem se tratava. Quer dizer, até esse cuidado ele teve. Para quem não sabia, não precisava ficar sabendo, mas ele fez esse protesto publicamente, porque ele viu que falando com fulano, tentando, não adiantou. Quem sabe assim, pelo menos os outros não vão seguir o caminho, porque é o que acontece. Se uma pessoa vai se comportando dessa maneira, vira moda, todo mundo faz. Então você tem que protestar, você tem que se colocar. E é muito difícil. Eu imagino a humildade que ele teve que ter. Eu conheci a pessoa, realmente uma pessoa muito humilde, para ter a coragem de subir lá, bater na mesa, sem pedir para o rabino, sem pedir para ninguém e fazer esse protesto. Mas isso significa a pessoa que realmente está interessada no crescimento da comunidade, na posição de importância de um rabino, sem entender que existem pessoas, existe respeito, etc. Caso contrário, a coisa vira bagunça. Então, essas são alguns exemplos que a gente pode expor a pessoa publicamente. Deve dinheiro da comunidade, te deve dinheiro e não quer pagar de jeito nenhum e acabou. Então, Você pode expor essa pessoa. muito boa pergunta, muito boa pergunta. Então, um exemplo, a pessoa te deve dinheiro, tá certo? Então, qualquer uma dessas decisões você nunca pode tomar sozinho. Ah, eu vou expor ele publicamente porque tá me devendo, não aguento mais. Você sempre tem que perguntar para um rabino e que ele seja imparcial, que ele vai poder analisar a situação específica, olha, já falamos com fulano, ele tem como pagar, que às vezes ele deve, pode parecer que ele nem como pagar, mas não tem como pagar. Não ter como pagar significa que ele já vendeu o carro dele, já vendeu a casa da praia, já já parou com as parcelas do jatinho, então realmente ele não tem como pagar, mas você tomar essa atitude sozinho é uma coisa perigosa. Então você deu um exemplo de dever dinheiro, pode dever satisfação, pode dever qualquer outra coisa. E a gente quer expor ele publicamente porque eu estou chateado, estou nervoso, o que eu vou fazer? Vou lá contar, botar a boca no trombone. Não, você tem que saber que isso é uma arma muito poderosa e você pode matar a pessoa. Será que justifica? Será que é o caso? Pode ser que seja, não estou dizendo que não, mas que seja avaliado por alguém imparcial, que ele vai te dizer, olha, você tem o direito de fazer isso, talvez até uma mitzvah de você fazer isso, para ninguém ir lá e emprestar dinheiro para ele, para não acontecer, não cair na mesma armadilha. Aí você tem uma outra mitzvah, que é não colocar o obstáculo na frente do cego. Então é uma coisa que às vezes até é uma mitzvah, que nem a gente falou. Se alguma coisa está acontecendo, se você não protestar, pode ser pior. Mas para você avaliar isso, não pode ser de uma forma do seu instinto. Você tem que saber que está fazendo isso de acordo com as leis da Torá. Você tem, você tem na situação na, no modelo da Guimará, no modelo mais antigo, mas que você realmente, o tribunal, ele ia, mandava uma advertência para a pessoa, via que realmente ele recebeu aquela advertência, talvez ele estava viajando, ele não viu, e aí mandavam pessoas para ele, e só depois se anunciava, eventualmente, olha, fulano de tal, por exemplo, um exemplo, lembrei agora, estudei há pouco tempo no Rama, ele fala, se você está intimando alguém para vir para a justiça, eu tenho um problema com alguém, a pessoa está se esquivando, então tem que ir lá, mandar alguém, pessoas representantes do tribunal, manda uma carta, vê se ele realmente estava em casa. Se ele se recusa, você aí pode anunciar publicamente que fulano ele é chamado aquele que está se negando. E aí você pode expor ele publicamente, quem sabe assim, pelo menos os outros vão ter medo de fazer, porque não vão querer queimar a ficha desse jeito. Então esse é mais um exemplo que você pode eventualmente expor. Mas mesmo assim, o tribunal verificava se ele recebeu a mensagem, se ele viu, se realmente ele entendeu, e aí depois expunha ele publicamente. É. E tem mais uma situação que você deve, às vezes, até fazer publicamente, é se algo que está para acontecer, algo que não aconteceu ainda, mas você vê que fulano ele tá para tomar uma atitude. Então, você não pode esperar, não, deixa ele fazer, depois eu vou expor ele. Se o kavod shamayim, se a honra de Deus está em jogo, você agora não pode parar e pensar, não, mas se eu advertir ele, aí ele vai ficar bravo comigo, vai ficar chato, as pessoas vão achar que eu sou esquisito, fico chamando a atenção dos outros, eu não sou polícia de ninguém. Não, se o kavod shamayim, se a honra de Hashem, ela está em jogo naquele momento, você deve prevenir e, se for o caso, publicamente falar, olha, toma cuidado, não faz isso, certo? É, então, as situações cada situação é específica, deve ser avaliada, mas pelo menos
os critérios gerais a gente já passou. Dúvidas? Eu sou visitante desse shiur. Não tem visitante. Shiur, Torá para um Yehudi não é visitante. Tem aquela colocação do Rabi Akiva que falava que na geração dele todo mundo perdeu a arte de Leohiach. naquela época. Então imagina a gente. Hoje em dia não se usa. Tá. Então, o que está dizendo é, a Gemara fala que se perdeu as balei torachot, qual que era a linguagem? Balei, aqui já se perdeu a arte de saber advertir. Não sei se acho que é a mesma Gemara que fala, que já depois que morreu Mishemet Rebbe, Mishemet essa Gemara é outra Gemara, mas talvez para responder a tua pergunta, é escrito depois que faleceu, não lembro quem era, acabou a profecia. E a pergunta é, peraí, acabou a profecia? Nunca mais teve um profeta desde então, desde a época do Beit HaMikdash? Vamos falar de maneira... Então, a profecia deixou de ser uma coisa difundida, deixou de ser uma coisa acessível. Então, você tem, mas é muito mais raro. Eu acredito que essa frase que diz, Mochichim, tinham pessoas que eles tinham essa arte, eles conseguiam de uma maneira muito mais abrangente, mais efetiva, eles tinham essa arte. Mas a mitzvah da Torá é uma mitzvah que você não pode se isentar dela. Não, mas então já, sabe, aqui falou que não tem mais, então eu estou isento. Você prejudica mais do que você vai conseguir. Por isso precisa saber como fazer. O que eu aprendi muito, e eu, justo ontem, acho que o vídeo diário que eu recebo do Rebbe estava falando a respeito disso, de amar o próximo, etc. Mas usando isso muito mais na questão proativa. Você sair e incentivar uma pessoa para fazer uma mitzvah, isso faz parte dessa mitzvah de ocher tochia. Ocher, quando a gente fala a palavra tochaká em hebraico, parece uma admoestação, uma coisa muito pesada. Mas ocher, eu chegar e falar, vamos fazer uma mitzvah, é uma extensão dessa mitzvah, dessa obrigação, proativamente falando. Então, realmente, você chamar a atenção de alguém é muito mais difícil, mas não estamos isentos. A gente tem que levar em consideração o que o outro está fazendo, avaliar bem se realmente eu não sou a pessoa para falar, mas a gente tem essa obrigação. Nossos filhos, em primeiro lugar, pessoas próximas da gente, você tem que advertir. Às vezes é uma pessoa muito próxima, assim, não vou falar para ele, vai ficar. Você tem que saber como advertir, mas você tem a obrigação de advertir. Eu acredito, se depois você olhar a Guimarães lá, a gente pode ver os comentários. Vamos concluir por aqui. Bom dia a todos.